ecossistema de inovação, nós vamos iniciar agora a palestra Master Inovação na Manufatura, com o Dr. Luiz Gonzaga Trabasso, nosso parceiro Senai de Joinville. Luiz Gonzaga Trabasso possui graduação em mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica e pós-doutorado. É um dos fundadores do Centro de Competência em Manufatura do ITA. Atualmente é o pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser, em Joinville, Santa Catarina. Professor titular, colaborador da Divisão de Engenharia Mecânica do ITA e pró-reitor de Pesquisa e Inovação do Centro Universitário Senai de Santa Catarina. Suas áreas de pesquisa são desenvolvimento integrado de produtos e mecatrônica, com ênfase em automação industrial e robótica. Por favor, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao ecossistema de inovação. A palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, então, por essa oportunidade para falar para vocês de dois assuntos que, para mim, são muito caros, que é a inovação e também a parte de manufatura aditiva. Na verdade, a manufatura aditiva em si é uma inovação, mas nós vamos abordar um pouco mais com detalhes isso, tá? Tá. Bom, esse título aqui das colinas aos processos, eu coloquei por conta de uma situação que eu vou fazer uma reflexão com vocês. O título desse ambiente aqui, né, é inovação, e vocês já ouviram muito sobre inovação. Supondo que amanhã cedo, depois do alongamento habitual de vocês pensem o seguinte: bom, hoje eu vou inovar. Hoje, o dia que eu tirei para inovar. Como é que acontece a inovação? Como é que você inova? A inovação, ela pode acontecer de uma forma acidental. É o que nós vamos falar nesse item aqui, nas colinas verdejantes. E depois nós vamos ver, então, como isso se dá da forma processual e, finalmente, colocando esse contexto dentro da manufatura aditiva. Essa é a nossa agenda de hoje. Antes, porém, fazer uma distinção aqui entre a parte de descoberta, invenção e inovação. O fogo, o ouro, o petróleo são descobertas. Já estavam lá presentes, mas aí, por conta de uma ação proposital ou não, eles foram descobertos. Invenção. Invenção, um bom exemplo é a roda. Não existia. Aliás, pensem um pouco nos animais que a gente conhece. Se algum animal, para se movimentar, tem algo parecido com roda. Você não encontra na natureza. O avião, as asas do avião foram inspiradas nos pássaros, mas roda, não. Então, essa é a invenção. E para uma invenção se tornar inovação, né, Augusto, tem que gerar nota fiscal. Ou seja, alguém tem que se dispor a pagar algo por aquilo para obter aquilo. Exemplo, um carro. Então, é o que está escrito aí, do ponto de vista dessa diferença entre invenção e inovação. Então, agora nós vamos querer inovar. Como isso acontece? Você pode, isso acontece mesmo, estar caminhando, tropeça numa pedra, você está andando numa colina, tropeça numa pedra, bate a cabeça e tem uma ideia. E a partir daí você gera aquela inovação. Isso é possível? Sim,
eu vou apresentar para vocês 3 exemplos baseados na Nutella, vocês conhecem, não, a Nutella não com inovação, mas gerando inovação, uma barra de chocolate e um coelho. Por conta desses 3 elementos, existem até hoje inovações que nós estamos dispostos e nós pagamos por elas. Supondo que você, no final da tarde, está com fome, tem uma jarrinha de Nutella, mas você não tem nem colher, nem faca, nem garfo, nem nada. Mas você quer comer a Nutella. O que você faz? Põe o dedo. Foi com essa ideia que surgiu na Itália um dedal a biscoito. A partir daí, gerou-se essa inovação e o pessoal paga por isso. Então, é algo que é um exemplo disso que pode acontecer. Tá? Barra de chocolate. Esse engenheiro aqui, Perry Spencer, em 1945, ele trabalhava numa empresa chamada Raytheon, existe até hoje, nos Estados Unidos, com a parte de radares. Ele estava testando ondas de radar. E aí ele foi para o coffee break dele, ele tinha um chocolate, uma barra de chocolate no bolso, e ao pegá-la, a barra de chocolate estava derretida. Foi assim que nasceu a inovação do micro-ondas. Esse que vocês estão vendo aí foi o primeiro micro-ondas da história. E, finalmente, um coelho. Que tem a ver um coelho com alguns, né, que tem implante dentário ou prótese de titânio. O que tem a ver isso? Esse dentista, em Gotemburgo, na Suécia, estava fazendo um experimento para verificar o fluxo sanguíneo nos ossos e a melhoria do paciente. Estava buscando uma relação. E como é que ele estava fazendo? Ele construiu uma pequena luneta. Aqui está o coelho não está morto, tá? Então ele está sedado e tal, tudo certinho. Mas ele colocou essa luneta para verificar, então, olhar o fluxo de sangue. E essa luneta era feita, claro, a parte óptica e também de titânio. Aí ele fez isso, e na hora que ele for tirar a luneta, ela não saiu. Porque tinha acontecido a compatibilidade entre o titânio e o osso. Por aí. Então essas coisas acontecem. E são todos exemplos de inovação. Agora, todas elas aqui, a pessoa que fez essa inovação, ela prestou atenção, ela capturou o contexto. Eu vou fazer aqui um teste com vocês. Quem daqui nasceu no Rio Grande do Sul? É gaúcho? Então, essa pergunta vale para os gaúchos. Visualizem a bandeira do Rio Grande do Sul. Visualizem. Não pode olhar no celular, tá? Visualizem. O que tem na parte central da bandeira? Que geometria que tem lá? Tem um losango. E ali tem 2 colunas. Depois vocês podem olhar. Agora, para você que quase acertou, o que tem no meio das colunas espetado? Vou dar uma dica. É vermelho. O que tem
no centro da bandeira do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, esse pessoal todo aqui, né, que fez uma contribuição para a humanidade, muito grande. Bom, a Nutella nem tanto, mas os outros sim, estiveram atentos. Vocês precisam estar atentos. E vocês não estão respondendo. O que tem na bandeira no centro? Eu vou responder que eu preciso, né, a feira vai acabar. Oi? Uma nortista vai ver o que tem, então, no centro da bandeira do Rio Grande do Sul, porque, lamentavelmente, os gaúchos não souberam responder. Estou brincando, tá, pessoal? Ali tem um gorrinho vermelho, chamado barrete frígio. E por que ele está lá? Só existem duas bandeiras do Brasil, ou estados brasileiros, em Santa Catarina e aqui. Porque ele foi usado na Revolução Francesa como símbolo da liberdade. Então ele é um símbolo da liberdade, entre duas colunas. Isso para mostrar a importância que o povo do Rio Grande do Sul dá à liberdade, né? Tanto é que teve a Revolução Farroupilha, e aí vai, tá certo? Mas eu só quero chamar a atenção para o fato da atenção. Essas pessoas aqui tiveram, né, essa atenção, e a partir daí, então, a inovação. Bom, mas isso é a inovação por acidente. Existe uma outra forma, que é a inovação por método, por processo. E aqui eu vou fazer uma reflexão com vocês de como a gente gera, então, uma oportunidade de inovação baseada em processos. Vou contar um pouco de história para chegar nesse ponto e vou deixar com vocês a bola, tá? Porque essa é uma oportunidade de inovação, tá? Bom, então olha só. Vamos voltar, então, né, século XVIII, final do século XVII, século XVIII, Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, onde nós temos o Ford T como sendo um símbolo, né, da produção em massa, o que aconteceu com a produção em massa? A gente tem produção em massa rolando aqui, né? Então, diminuiu o custo de produção, diminuiu o tempo de produção e aumentou a qualidade, por conta dos processos repetitivos. O que a Revolução Industrial trouxe de perda? Isso aqui foram ganhos. O que ela trouxe de perda? Primeiro, as empresas hoje ainda, muitas delas são estruturadas como o Fordismo, ou seja, tem a engenharia separada da produção, separada da qualidade, separada, ou seja, essas interações aqui, né, elas simplesmente desapareceram. E um outro ponto que desapareceu foi a customização, né? Aqui só um fato, um ponto. Várias frases, vou fazer agora também outra pergunta. Várias frases atribuídas ao Henry Ford são fake news. Algumas são verdadeiras. Uma verdadeira é essa que talvez vocês já ouviram, que é: você pode escolher um Ford T de qualquer cor, desde que seja preto. Isso foi ele que falou. E ele falou isso por quê, hein? Foi uma prepotência? O cara estava se achando? Por que será que ele falou isso? E de fato, todos os carros Ford T eram pretos. Por que preto? Por que aquela cor? Alguém tem uma ideia? Por que preto e não azul? É mais fácil de produzir no sentido, já vou alongar, de secar mais rápido. Se a cor rosa-choque fosse mais rápida de secar naquela época, todos os carros T seriam rosa-choque. Bom, então, agora, o fato
Aqui tem uma oportunidade para inovação, que o fato de nós termos consumido os produtos iguais não nos tornou iguais. Então, vou fazer aqui um teste com vocês. Todo mundo tem celular? Tá. Então, rapidinho, na hora que você liga o seu celular, aparece a tela inicial. Mostra essa tela para a pessoa que está do seu lado e vice-versa. Eu aposto uma caixa do melhor vinho de Bento Gonçalves que não há duas telas iguais. Se a gente pegar a população do globo, não vai ter duas telas iguais. Por quê? Porque nós estamos tocando numa característica própria do ser, ontológico. E olha só, olha se a gente tivesse chance, a gente faria tudo. Quanto custou para você configurar a sua tela? Essa que você viu aí. Quanto custou? Quanto tempo levou? E a qualidade? É mesmo? Então, vocês vejam que nós estamos aqui, né? Para voltar, volta, por favor. Mais um, por favor. Mais um. Tá. Então, desculpa, mais um ainda, mais um. Mais um, só, isso. Então, em termos do que nós fizemos, o tempo de produção da tela, a qualidade não foi alterada e o custo nem existiu. Então, o desafio é fazer essa customização, porém em massa. Eu não estou falando daquele nicho que é focado somente na customização, na individualização, mas na customização em massa. Então, como é que a gente faz a customização em massa dentro desse contexto que está aqui, né? O ponto-chave é, quando você tem um determinado produto, representado aqui por essa figura, se você quiser aumentar a variedade do produto, em geral, você aumenta a variedade do processo também. Vou fazer produtos diferentes. Então, os processos também acompanham esse aumento. Então, a abordagem que nós podemos fazer, e aqui como é que nós vamos inovar, é aumentar a variedade do produto, mantendo um estrito controle na variedade do processo. Essa é a inovação por processo, ou seja, eu preciso, dentro do meu contexto, como é que eu posso conter a variedade do processo e, ao mesmo tempo, aumentar a variedade do produto. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se aqui tem, ou em algum lugar que vocês foram, né? Mas no McDonald's, se você entrar lá e ver o menu, você tem um portfólio de hambúrgueres só. Em algumas lojas do Burger King, você pode, além dos hambúrgueres, você pode também comprar cachorro-quente. Por quê? Aqui, então, isso aqui é um exemplo que aumenta, né, a variedade do produto em relação a esse caso, mas aqui eu consigo manter a variedade do processo. Como? Porque, no caso do Burger King, ambos, o cachorro-quente e o hambúrguer são grelhados, enquanto que, no caso do McDonald's, teria que fazer um outro processo. Então, essa é a chave da inovação por processos, buscar aumentar a variedade do produto e mantendo um estrito controle na variedade do processo. Então, e essa
customização em massa ela pode ser feita no produto em si, pode ser feita no processo de fabricação ou pode ser feita também no serviço, sempre pensando na customização em massa. E para finalizar, nós vamos falar então, fazer uma reflexão rápida, né, desse assunto que já está aí há algum tempo, mas sempre é uma oportunidade também de inovação. Né? Então, olha só, na década de 80, surgiram as primeiras máquinas de prototipagem de polímeros, que hoje a gente, né, esse aqui era o tamanho das máquinas anteriores, que hoje a gente compra e coloca na nossa mesa, no escritório, essas de polímero, né? Que na década de 90 é que começou então a parte de metal, e aqui em 2015, esta foi a primeira peça fabricada por manufatura aditiva metálica que foi homologada pelo FAA, na parte aeronáutica, e foi associada ao motor GE da General Electric dos aviões. Então, esse slide aqui é para fazer também um convite para vocês, quando vocês estiverem subindo, passando ali por Santa Catarina, vai ser um prazer e uma honra recebê-los para vocês conhecerem as nossas impressoras. Aqui tem 2 exemplos, nós temos 5 dessas impressoras diferentes, né, que fazem peças em metal a partir da manufatura aditiva, ou seja, usando o laser, ela faz a fusão do pó para gerar uma determinada peça. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra os 2 processos de manufatura aditiva que nós fizemos de uma peça, é uma válvula, bastante complexa a geometria, toda ela feita em manufatura aditiva. Sempre tem um pó que ele é fundido, camada por camada, para montar, fazer a forma final da peça. Tá? Pode rodar aqui, por favor. Essa válvula aqui, então ela parte do desenho de CAD. Aqui está sendo feita essa parte, né? Então o laser e o pó sendo colocados camada por camada para formar a peça. Chegou, está feito. Aqui a outra parte, são 2 partes. Finalizou, saiu da peça. Isso aqui é um outro, essa parte pequena aqui é feita numa outra máquina, o laser fazendo então a fusão do pó. E essas são as peças, essa aqui era a original, essa aqui que foi feita por manufatura aditiva, né? Então o pó vai sendo colocado camada por camada e no final a peça, nesse caso aqui, a peça é pronta depois do processo finalizado. Aqui é um complemento, né, com o pó metálico. A usinagem final para chegar na peça, para fazer esse anel aqui, um outro processo, o laser fazendo a fusão. Os anéis prontos. Mais um revestimento sendo feito com laser, todas as partes prontas, então agora é fazer a montagem final.
e a peça final a partir daquele desenho de CAD que foi apresentado. Então aqui, pessoal, nós estamos usando esse processo de manufatura aditiva numa área de manutenção. No lugar de no caso aqui a Petrobras, né, ficar com estoques físicos de várias peças, o que a gente faz é uma janela de processamento e quando a empresa precisa dessa peça, é feita então a reposição a partir da manufatura aditiva, né? Por isso que nós chamamos isso aqui, né, de manutenção aditiva, em que os componentes físicos armazenados, eles são trocados por uma biblioteca digital, mais uma janela de processamento que deixa pronto para quando a peça for requisitada, é feita então a impressão da peça. Esse aqui é o passo a passo, né, daquela que nós colocamos, ou seja, a partir de um desenho de CAD, ele é impresso do jeito que está aqui e testado em condições operacionais iguais àquelas que a peça vai encontrar na área funcional. Então esse é o processo que já é feito com... Essas são exemplos das peças que já fazem parte do estoque. E aqui eu deixo, né, o meu contato para... Se alguém depois, como falei, quiser passar, dar um pulo lá em Joinville, vai ser com o maior prazer apresentar as impressoras, as peças e também o processo de manutenção aditiva como esse que eu estou apresentando aqui. Muito obrigado pela atenção, então, e não esqueçam do gorrinho vermelho, para principalmente o pessoal aqui, né, do Rio Grande do Sul, né? É legal ver a história, né, daquele gorrinho, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Dr. Gonzaga, pela sua explanação. Se alguém tiver algum questionamento, por favor, vou passar aqui. Peraí. Boa tarde, professor. Olá. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou de Caxias do Sul, do Instituto de Mecatrônica também. Sim. Certo. Eu só queria questioná-lo com relação à aplicação da manufatura aditiva em ferramentarias. Como é que o senhor enxerga essa aplicação para o futuro? Ótimo. Então, as ferramentarias, elas trabalham com um ativo muito caro, né? Que é a ferramenta. Você tem algumas ferramentas, principalmente de estampagem, na parte automotiva, que são 4 por 4 metros, cheio de insertos, facas, etc. Então, nós estamos já trabalhando com um projeto dentro do setor automotivo para fazer um revestimento, começamos por aí, um revestimento daquelas áreas que foram mais severamente desgastadas, ou mesmo a quebra de um gume de uma faca. Então, aí o que a gente faz é o que a gente chama de cladding, ou revestimento metalizado com laser. Essas máquinas que eu apresentei, essas duas impressoras, elas têm um volume finito, né, de peças que você pode fazer. Agora, nós estamos também usando esse mesmo bocal com laser e pó, usando como se fosse um end effector de um robô. Então, aí a gente tem uma área bem maior para fazer. Então, nas ferramentarias, o que eu vejo para começo é a parte de restauração, porque fazer a ferramenta em si, né, de manufatura aditiva, né, aí ela não é competitiva mesmo, mas de restauração, sim, né? Só aproveitando a pergunta dele, se vocês forem agora, ok, mas se vocês forem em final de novembro, vocês vão ver também uma outra impressora que nós estamos recebendo, impressora de areia de fundição. No lugar de metal, nós temos então areia de fundição, que ela é colocada camada por camada. Claro que aí não é o laser, mas é um polímero ligante que faz a conexão entre a camada anterior e a camada seguinte,
Mas aí o que você tem no final é um molde de areia pronto para fazer isso para fundição, né? Para fundição. Então isso também é uma novidade aqui no Brasil que nós estamos trazendo. Tá? Mais alguém? Ah, mais um amigo lá em cima. Ah, tá. É o colega ali. Quanto à durabilidade desse material, né, a dureza, a qualidade dele em comparação com o que se pratica já, né, e o custo, se vocês têm mapeado isso. Sim. Ótima pergunta. Essa pergunta, assim, ela é feita sempre e é legal. O ponto é o seguinte, um dos problemas que pode acontecer numa peça que ela é impressa, quando comparado a uma peça que ela é usinada, a partir de um bloco, é a porosidade. Porosidade que não existe no caso do bloco, mas pode existir. Por que pode? Porque ali você tem 22 parâmetros para controlar a impressão. Entre eles, a espessura de camada. Nós estamos falando de microns. Então, se você fizer uma espessura a menor possível e trabalhar com a potência do laser, você consegue uma qualidade equivalente em termos de resistência mecânica e tal. Isso não é um problema. Custo não dá para você pegar uma peça que você está produzindo em massa, né, por estampagem, por usinagem, então o custo vai ser sempre menor. Onde que ela é usada, né? Ou mais usada? Na hora que você está na fase de protótipo, você está fazendo então uma primeira versão, aí sim você tem uma vantagem muito maior em relação à estampagem, porque no caso da estampagem você precisa de uma matriz, aqui você não precisa de uma matriz. Então eu não sou consultor, mas a minha resposta vai nessa, depende, né? Porque consultor sempre fala depende. Não sei se tem alguém consultor aí, mas desculpa. Mas é assim, então eu consigo, deixa eu ver um exemplo aqui. Volta num exemplo. Sim. Isso aqui é uma rápida revisão, tá? Outro. Não, desculpa, acho que é antes disso aqui que foi. É uma... Antes disso, antes dessa aqui. Isso. Aqui, olha esse exemplo aqui. Essa aqui foi a primeira peça de manufatura aditiva metálica, essa peça é em titânio, que foi aprovada pelo FAA e voou em 2015. Essa peça aqui, você está vendo que é uma peça única. E isso aqui é um difusor de combustível. O combustível passa aqui, ele é colocado então no motor do avião. É uma peça crítica, porque se tiver, por exemplo, se ela falhar, entupir alguma coisa, cai o avião mesmo. Então ela tinha 15 componentes e ela passou a ter um. E aí então a GE falou assim, olha, eu não vou voltar para aqueles componentes. Não quero, porque você concorda que aumenta a confiabilidade dessa versão em relação à anterior? Sabe por quê? Tem uma razão simples. Um componente que inexiste nunca falha. Você concorda? Então, aí a GE falou assim, bom, agora eu preciso fazer, eu tenho 4 em cada motor, 8 em cada avião, então agora eu preciso fazer mais peças. Para ela o custo, né, era uma coisa secundária por conta da confiabilidade. Aí então o que ela fez? Ela criou uma divisão chamada GE Additive, vocês podem olhar na net,
na internet. E ela é hoje, a GE, o maior birô de impressão de metálica do mundo. E nasceu, né, dessa inovação que foi feita, e a partir daí se viabilizou a produção em massa. Mas então, caso a caso, depende do caso. Mas se você falar assim, comparar uma peça já existente, que é produzida em massa, seja por usinagem, estampagem, sinterização, o que for, aí ela não vai, a manufatura aditiva não consegue chegar naquele valor. Mas esse é um caso típico onde valeu a pena, né? E tem vários casos. Outro caso uma utilização outra muito importante na área médica, né? Eu falei, né, que a individualidade é uma característica ontológica de cada um, né? Não tem ninguém igual a você, Pedro, no mundo. Não é impressionante isso? Nessa feira aqui, ó, não tem uma pessoa igual a outra. Eu acho isso incrível quando eu penso numa coisa dessa. Então, não vai acontecer com você, mas vamos supor que você precisa de uma prótese de crânio. Essa geometria aqui é sua, só. Você não encontra na prateleira, né, uma prótese que cabe em todo mundo. Então, manufatura aditiva, e isso já está sendo feito, e bastante, nessas áreas em que você tem a unicidade como sendo o requisito. Fernando. A minha pergunta vai à questão que eu trabalho com impressoras 3D também, né? E tem uma questão que ficou assim do tempo. Porque dependendo do parâmetro que tu escolhe lá para durabilidade, confiabilidade do produto, tu tem talvez dias para produzir aquele produto. Sim. Como funciona a questão do tempo então, nesse caso? Posso falar? Depende. Sabe por quê? Eu vou te dar um caso que aconteceu há 3 semanas atrás conosco. Você trabalha com metálica também? Polímero. Tá. Então, aconteceu naquele exemplo que nós estávamos trazendo da Petrobras com peças para plataformas offshore de petróleo. Então são peças críticas. Se parar, se tiver alguma peça que deu um problema, imagina, são 2 milhões de dólares por hora. Uma plataforma que, por exemplo, tem uma média de 150 mil barris dia, né? Você faz as contas, é isso aí, tá? Então, quebrou uma daquelas peças, um difusor lá, tá certo? Aí, e era uma peça que já nem tinha mais o fornecedor, então tinha que desenvolver, né? Achar uma cadeia de suprimentos que pudesse responder o mais rápido possível para repor aquilo lá. Esse mais rápido possível era mais ou menos 20 dias, que eles conseguiram ainda priorizando e pagando. Quanto custa? Não quero nem saber. A gente entregou essa peça em 3 dias. Mas foi assim, parecia, só faltou a música do Missão Impossível, porque saiu de verdade um avião de Joinville, foi buscar um avião, levou para o Espírito Santo, onde que era essa plataforma, lá no aeroporto estava esperando um helicóptero, e levou para a plataforma e colocou. Então, de fato, agora demora, mas tudo isso é relativo, né? Agora, tem alguns processos que eles estão ficando mais rápidos. Por exemplo, o processo de revestimento, que eu falei para a questão, né, das ferramentas de estampagem, né? Então, o que você vem com o cabeçote, o laser no meio e o pó, né, sendo arrastado ali, ele vai fazer. Então, esse é o processo normal, chamado cladding ou revestimento. Nós estamos com um projeto junto com o ILT. ILT é o Instituto Fraunhofer de Aachen, de laser, que é a referência mundial. E aí eles desenvolveram um bocal em que esse processo em particular, ele aumenta a velocidade em 10 vezes, porque ele já começa a fundir o pó antes de chegar na poça. Então ele funde antes. Então a tendência, né, é que isso diminua, né, o lead time com o progresso da tecnologia. Mas vai ser, né, sempre muito mais lento do que uma 5 eixos. Não dá para competir.
E outra coisa que a gente fala em termos de custo, eu sempre falo que para você ser honesto em termos de comparação, pense numa balança de 2 pratos. Num prato, você tem a peça de manufatura auditiva. No outro, você tem as várias peças que você precisa montar. Você tem que incluir também todos os custos de montagem, de armazenamento daquelas peças e etc., de treinamento. Então, mas ainda não está competitivo, mas veja, a primeira peça, né, homologada foi em 2015, é recente, né? O que nós estamos fazendo agora é um processo junto com a ZEISS da Alemanha, para fazer, junto a ZEISS e também uma empresa da Noruega chamada DNV, para fazer a certificação de peças para o setor de óleo e gás, que também existe, de manufatura aditiva, né? Da manufatura convencional, já está aí há muito tempo, tá? Então é isso. Sim. Instrumentos cirúrgicos. Existe a possibilidade, já existe a produção há muito tempo? Existe a possibilidade, só que ainda não vi. Eu pelo menos, não é a minha área, então eu posso estar dizendo alguma coisa que eu ignoro, né? Mas não existe, olha só, quando vocês forem lá em Joinville, eu vou mostrar para vocês, não existe nenhuma restrição de geometria mesmo. Você consegue imprimir as coisas mais estranhas, né, daquilo lá. E também, o ponto que eu sempre aproveito quando tenho essa oportunidade de falar, é que a tecnologia também, ela traz alguns recursos para o produto que não existem de outra forma. Vou dar um exemplo. Aqui, não, pode deixar. Não, eu ia pegar um treco, mas esse treco pode ser esse microfone aqui, desculpa. Então, vamos supor que esse microfone aqui seja um inserto de um molde e ele precisa ser refrigerado internamente. Porque aí depois vem o plástico, daí ele precisa ser refrigerado internamente. Se eu estou com o mindset da manufatura convencional, como é que eu faço canais de refrigeração? Nesse cilindro aqui. Broca, furo, tampão, furo. Agora, se eu tiver com o mindset da manufatura aditiva, eu posso fazer os canais conformados à geometria. Tanto é que a gente chama disso de conformal cooling. E como é que eu faço furo em manufatura aditiva? Eu simplesmente não coloco o material, né? Então, esse mindset, a gente tem um curso que varia de 4 a 40 horas, que a gente chama de Academia de Manufatura Aditiva, para colocar, na hora do momento, o Hitchcock, que o projetista está lá, né, para fazer, precisa de canais de refrigeração, né? Como é que eu posso fazer isso? Então, isso aqui é a mesma coisa que Design for Manufacturing, Design for Assembly, né? Design for Additive Manufacturing, né? Então, uma parte do curso que trata exatamente sobre isso, tá? Beleza? Ok. Gonzaga, como é que tu vê o futuro da manufatura aditiva? Para onde que isso pode ir? De tudo que tu já viu, para onde mais pode ser aplicado esse tipo de processo? Eu vejo assim, ó. Imagine um navio, melhor, um submarino, que tem que ficar submerso durante 6 meses, em uma missão qualquer. Ou um navio. Lá vai ter, né, uma oficina, alguma coisa para deixar para fazer reparos, para eventualmente um torno pequeno para fazer. A minha visão é que a parte metálica também, ela vá para o mesmo caminho da manufatura aditiva polimérica, com uma velocidade bem menor e também com um custo também não tão, né, pequeno, justamente por conta que a fonte básica de energia, seja ela laser, que é o que a gente usa
seja electron beam, seja qualquer outra fonte de energia, né? ou mesmo fazendo a junção entre metais com um polímero, depois colocando isso num forno, então, energia, né? Mas vai ficar cada vez mais, entre aspas, popular. Consequentemente, os preços estão caindo, que nós compramos uma impressora, uma mais atual do que aquela. Uma daquelas nós pagamos 10 milhões de reais, agora nós estamos pagando 5 milhões de reais. Né? Então, o preço vai cair e a ideia aqui, Augusto, é trocar as oficinas mecânicas, principalmente de situações embarcadas, navio. Claro que não dá para botar isso em um avião. Navio, submarino. No caso aqui da Petrobras, o que nós estamos fazendo vocês já viram isso também, algumas plataformas de petróleo, elas formam como se fosse um arquipélago, né? Tem uma aqui pertinho da outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então ele está avaliando como centralizar numa delas, que tenha mais ou menos aí o acesso igual a todas, uma impressora, para ficar lá. Né? E a outra coisa que vai acontecer, esse é uma startup, vai acontecer não, já aconteceu isso. Uma startup de pesquisadores nossos lá do Senai, eles montaram um Uber da manufatura aditiva. Como é que funciona isso? Né? Então, nesse momento, acho que ainda está funcionando, mas não as 5 impressoras nossas estão funcionando. Assim como lá no Cimatec na Bahia também tem, lá em São Paulo também tem, e assim vai, né? Então, eu posso verificar o tempo ocioso dessas outras impressoras, né? Claro, tem que ter o treinamento e tal, mas colocar a impressão lá na Bahia, para complementar alguma coisa que eu estou fazendo aqui. Né? Então, a startup já está montada, ela ainda não teve, como startup, não teve uma demanda sobre isso, né? Mas a ideia já foi suficiente para constituir a startup. Tá bom? A questão ali parece ser uma máquina bem robusta, bem grande, né? Tem a possibilidade de fazer algo menor, que daí seja móvel, que nem para levar no submarino ali, algo para imprimir peças pequenas, mas... Sim, tem. Então, tem o problema, Fernando, de toda a parte do metal, é que a fonte de energia primária, para poder fundir o metal, ela tem que estar de algum jeito. Por exemplo, uma fonte laser tem fontes pequenas, né? Mas ainda assim você tem que pegar um laser, dependendo da potência, 10 kW e tal, colocar um chiller junto, né? Então, sempre vai ter, não é apenas a área da impressão, mas também o conjunto. Agora, o que é legal é sim, dependendo do que você precisa fazer, ou da peça, né, ela está pronta. Você não precisa botar no forno, fazer nada, né? Talvez um acabamento superficial, dependendo da aplicação, né? Outras nem isso. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Nós agradecemos também Nós agradecemos aí a participação de todos, especialmente do Dr. Gonzaga, por ter feito parte desse painel aqui, Ecossistema de Inovação.